Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, né, para nossa aula 2 de biologia, tá? Semana passada a gente estudou ali um pouquinho sobre a água e alguns sais minerais, e hoje a gente vai estudar os carboidratos e um pouquinho ali dos lipídios, né? E semana que vem a gente dá continuidade nos lipídios e entra ali em vitaminas. A gente não vai estudar os lipídios hoje por completo por conta de tempo, né? E para a videoaula não ficar muito grande, né? Porque senão a gente acaba ali perdendo a concentração também, porque já é uma matéria muito complicada. E aí se a gente expande o tempo ali, acaba ficando uma videoaula ali desinteressante, tá bom? Deixa eu colocar aqui o laser e eu espero que vocês tenham assistido a aula 1 sobre água e sais. E aguardo feedback, né, nas monitorias também. E se precisar mudar alguma coisa, a didática, se precisarem que a aula fique um pouco mais dinâmica, eu aceito propostas. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, quais são os nossos objetivos de hoje, né? O que a gente vai ver, aprender ou rever? O que são os carboidratos ou os glicídios, que são a mesma coisa? As classificações dos carboidratos, o que são lipídios, algumas funções dos lipídios e essas classificações, né, dos lipídios a gente vê. Então, na próxima semana, junto com outras funções. Hoje a gente vai ver umas 3 funçõezinhas aí. Tá. Então, o que são carboidratos, gente? Quando a gente fala de carboidrato, a gente sempre lembra ali de energia, né? Sempre vem energia na nossa cabeça. Então, sim, a função do carboidrato é basicamente fornecer a energia. E outra coisa que a gente vai aprender agora é que ele também faz a composição de algumas estruturas. Tá? Geralmente no ensino fundamental ali, a gente aprende que o carboidrato é apenas fornecer energia. No ensino médio a gente começa a ver que ele também faz a composição de algumas estruturas. A gente vai ver algumas estruturas hoje, 2 para falar a verdade. Tá, mas o que é de fato os carboidratos? Semana passada também a gente viu sobre água e sais que eram moléculas inorgânicas, ou seja, a ausência de carbono em abundância. Hoje a gente vai estudar os carboidratos, que são moléculas orgânicas, ou seja, que tem bastante carbono, tem um carbono em abundância, dizemos assim, tá? Essas moléculas, essas moléculas de carbono, elas são formadas de carboidratos, gente, desculpa. São formadas por carbonos, hidrogênio e oxigênios, ok? Os carboidratos, eles também são conhecidos, né? A gente pode chamá-los de glicídios e de açúcares. Então, quando a gente falar de açúcar ou de glicídios, a gente se refere a carboidratos, é a mesma coisa. Esse hidratos de carbono, ele não é muito usado, tá? Mas também é um carboidrato, a gente pode relacioná-lo com carboidrato. Os carboidratos eles são separados em 3, então a gente classifica eles em 3 partes: em monossacarídeos, em disacarídeos e em polissacarídeos. Né? A gente vai ver então o monossacarídeo, o disacarídeo e os polissacarídeos, ok? O monossacarídeo, o mono, a gente tem a ideia ali, né? Mono 1, ou seja, basicamente é o menor carboidrato possível. Por que ele é o menor? Ele não pode mais ser hidrolisado, a gente não pode mais incluir a água nessa molécula e fazer com que ela quebre. Tá? A gente viu na semana passada lá sobre as reações anabólicas e metabólicas que a gente tem a síntese por desidratação, que é quando a gente faz a junção, né, de, de moléculas e retira a água, né? E a gente tem ali a metabólica, que é quando a gente faz a hidrólise, a quebra de uma molécula grande em pequenas
por meio da inclusão da água. Então, os monossacarídeos são açúcares mais simples que existem e que não podem mais ser hidrolisados, ou seja, a gente não pode mais incluir água neles, tá? Para fazer essa quebra. Por ele ser, né, o menor carboidrato, é dessa forma que ele é absorvido na nossa corrente sanguínea. Então, é nessa forma, em monossacarídeo, que o carboidrato a gente consegue, né, pegar ali os nutrientes na nossa corrente sanguínea. Tá? Os monossacarídeos eles apresentam de 3 a 7 carbonos. Essa aqui é a fórmula química básica, tá? Então, aqui é o carbono e uma molécula de água. Esse N, ele simboliza o tanto de número que vai repetir. Então, pode ser 3, pode ser 5, 4, pode ser qualquer número aqui, ok? Aqui já falei, né, que a gente só consegue absorver nessa parte. Eles são importantes na formação de carboidratos mais complexos. A gente também vai ver ali nos disacarídeos, né, que essa formação. Então, é importante na formação de carbono mais complexo, como por exemplo a pentose. Eu acho que vocês já devem ter visto em química orgânica, né? Já devem estar vendo ali as classificações dos carbonos também. E aí tem aquela musiquinha, né? Met, et, pro, but, pent, ex, eft, oct, none e dec. São, né, do 1 ao 10, né, nos carbonos. Então, esse pent, ele vem de 5. Então, 5 carbonos. Então, as pentoses são 5 carbonos e elas estão presentes no DNA e no RNA. A gente vai ver isso na aula 6 ou 7. Não, na aula 7, que a aula 6 é de membrana. Tá bom? Esse DNA e esse RNA é a famosa ribose e a desoxirribose, contendo 5 carbonos. Se vocês contarem, né, aqui a gente vai ter 5 carbonos e aqui também a gente vai ter 5 carbonos. Os monossacarídeos eles também fazem parte das hexoses, que são 6 carbonos, como a glicose e a frutose. A glicose a gente vai ver ela bastante aqui, que é um dos principais carboidratos, né? A gente vai estudar bastante, vocês vão ver bastante ela, ok? Que mais, pessoal? A ribose. Quando falar de ribose, lembra sempre, esse R da ribose é o R do RNA. Desoxirribose, esse D é o do DNA. Então, por favor, não confundam os nomes, ok? A gente vê eles mais pra frente, é só para completar aqui mesmo o slide, tá? E os disacarídeos? Os disacarídeos, gente, ele é basicamente pegar 2 monossacarídeos e juntá-los por meio de uma ligação glicosídica. O que é essa ligação glicosídica? É basicamente você fazer a remoção de uma molécula de água. Ai, gente, o carro do ovo está passando de novo, me desculpem. Então, o disacarídeo basicamente pega 2 monossacarídeos, fazer uma ligação glicosídica, retiraram a molécula de água, então é aqui que vai sair a molécula de água, e aí você cria, né, um disacarídeo. Você cria um novo açúcar. Por exemplo, a sacarose é a glicose mais a frutose. Ou seja, aqui são monossacarídeos, eles se juntam por meio da ligação glicosídica e formam um açúcar. A lactose é a glicose mais a galactose. A maltose são 2 moléculas de glicose. Tá? Eu trouxe o exemplo dela aqui. Então, a gente tem uma glicose aqui e a gente tem uma glicose aqui. Essa ligação glicosídica é responsável pela saída de uma molécula de água e aí forma a maltose. Aqui, gente, está glucose, tá? Mas a glucose é outro nome de glicose, tá? Então, você pode chamar ali glucose ou glicose, tá bom? Agora, os polissacarídeos. Os polissacarídeos já são moléculas maiores, ou seja, macromoléculas. Aqui a gente vai ter, né, a junção de vários monossacarídeos iguais
em longas cadeias orgânicas, ou seja, eles vão se repetir centenas de vezes, formando uma macromolécula, uma molécula maior, tá? Elas têm funções energéticas e estruturais, né? Isso a gente já viu, que é uma função do carboidrato. E agora a gente vai ver alguns exemplos com a glicose, com o monossacarídeo glicose. Então, né, um exemplo aqui é o amido, que é a principal reserva energética dos vegetais. A gente tem o glicogênio, que é a reserva de energia nos animais. E aqui a celulose, ela já é uma molécula estrutural, tá? A molécula estrutural não, gente, ela faz parte, né? A função dela é estrutural. Então, a celulose é a parede celular dos vegetais. Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural do amido, tá? Que é a reserva energética dos vegetais. Vocês estão vendo esse colchete aqui? Eu coloquei, né, escrito aqui já no texto, né? Mas vou explicar para vocês. Esse colchete com esse número embaixo, ele simboliza o tanto de vezes que essa molécula, né, no caso a glicose, vai se repetir. Então, no caso aqui, a glicose ela está se repetindo de 300 a 600 vezes, ok? Então, aí ela vai formar uma macromolécula, porque olha o tanto de vezes que ela está se repetindo, de 300 a 600 vezes, ok? Os polissacarídeos eles também fazem parte do revestimento do exoesqueleto, também estrutural. Tá? O exoesqueleto é o esqueleto externo, pessoal. Eu já coloquei aqui para a gente não confundir. De artrópodes, como a quitina. A quitina, então, ela é um polissacarídeo, tá? Então, aqui a gente tem um artrópode, né? E é como se fosse mesmo a casquinha desse artrópode, tá? Então, aqui a gente tem, né, todas as moléculas, né? Formando ali as ligações e tudo mais. E aí, né, como que eu falo? Em largas cadeias orgânicas, a gente tem a formação do polissacarídeo, que aqui no caso é a quitina. Agora, como que a gente, né, dissolve os polissacarídeos ou os demais classificações, né, os sacarídeos e os monossacarídeos? Os polissacarídeos, eles são dissolvidos por meio de ações enzimáticas. Aí é basicamente da direita para a esquerda que ocorre essa desintegração, tá? Então, a gente quebra do polissacarídeo para o disacarídeo e do disacarídeo para o monossacarídeo, tá? Como que a gente quebra? A gente inclui água. A gente viu, né, na aula de semana passada, por isso que é muito importante que vocês assistam a aula passada, que a gente tem a hidrólise, que é a quebra de uma molécula pela água, e a gente viu ali a síntese por desidratação, que é quando a gente vai produzir uma molécula maior, só que a gente tira a água, em vez de a gente colocar, a gente tira a água. Então, aqui a gente vai fazer a hidrólise, ou seja, você vai colocar moléculas de água, que vocês podem ver que essa ligação é glicosídica, né, que retira a água. Você coloca a água novamente. Quando você coloca a água novamente, você quebra essa molécula. Colocou a água, quebrou o polissacarídeo, virou um disacarídeo. Colocou a água novamente, quebrou o disacarídeo e transformou em monossacarídeo. Aí aqui no monossacarídeo você já não tem como mais colocar essa água para quebrar. Por quê? Porque é na forma de monossacarídeo que o nosso organismo ele consegue pegar os nutrientes, né? Então é nessa forma no monossacarídeo que são absorvidos ali pela nossa corrente sanguínea. Ok, pessoal? Aqui é posteriormente, tá, pessoal? É que a imagem ficou por cima. Se houver alguma dúvida, anotem, mandem no grupo ou, né, na monitoria. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar sobre os lipídios, um pouquinho sobre os lipídios.
tá? Semana que vem a gente vai retornar porque a matéria de lipídios é muito complexa. Complexa sim, né? Em algumas partes. Tem material que vocês vão ver que o lipídio ele vai aparecer em 2 linhas, tem material que o lipídio vai aparecer em várias linhas. Eu, por exemplo, não pego apenas de um material, eu pego de 3 materiais diferentes. Eu pego o material da Unesp, eu pego em algumas apostilas que eu tenho em casa. Então, assim, eu vou pegando um pouquinho de cada para não ficar apenas em um material, porque isso, né, também não é bom. E eu tenho material que tem 2 linhas e tem material que tem uma página, né? E aí eu vou extraindo as coisas mais importantes para trazer para vocês, tá? E aí no final, né, do mês, no caso, como a gente não teve quase aula, eu não sei se vai dar para mandar um resumo para vocês, mas assim que a gente acabar a bioquímica, eu vou mandar lá um resumão de tudo para vocês. Então, agora, o que são, né, os lipídios de fato? Os lipídios, eles também são moléculas orgânicas, só que a diferença do carboidrato, que também é orgânico, para o lipídio, é que o lipídio ele é apolar. A gente viu, né, sobre a molécula de água que ela é polar, ou seja, que ela tem polos, e que ela dá super bem com moléculas polares, a água, tá? Ou seja, uma molécula apolar, que não tem polos, ela não vai se dar bem com água, de jeito nenhum, ok? Os lipídios, então, são moléculas orgânicas apolares e, por conta disso, os lipídios eles são insolúveis em água. Eles são hidrofóbicos. A gente também viu isso, hidrofóbicos, na aula passada. Tá, mas o que de fato é um lipídio? O lipídio, gente, são as gorduras, os óleos. Então, sempre quando a gente falar em lipídio, imaginem lá a gordura, os óleos, os óleos ali de cozinha, né? É um lipídio. A gente também viu, né, lá o experimento, né, da água e do óleo, que eles não se juntam porque o lipídio ele é hidrofóbico. Eles são solúveis em compostos orgânicos como o éter, o álcool e o clorofórmio. Isso aqui, gente, é tudo da química orgânica. Vocês vão aprender o que é um éter, vocês vão aprender o que é um álcool e um clorofórmio. Então, os lipídios eles são solúveis em compostos orgânicos, tá bom? Formado simplesmente por uma molécula de ácido graxo e um álcool. Gente, esse ácido graxo ele é formado, né, devido à quebra das gorduras. Então, quando a gente quebra a gordura, né, a gente tem aí a liberação desse ácido graxo, que aí junta com o álcool e forma, né, os lipídios. Algumas funções. Quando a gente lembra sempre de lipídios, a gente sempre aprende a camada, né, a membrana celular. Por quê? Porque ela é muito importante, né? Então, a membrana celular, ela tem bicamada, ou seja, ela tem 2 camadas e é chamada de bicamada de fosfolipídios. O que quer dizer isso? É que ela tem o fósforo, né, o fosfato, e a camada lipídica. O que é legal da membrana celular, né? É que essa parte em rosa aqui, meio laranja, é a região do fosfato que é apolar, ou seja, ela gosta de água. E a gente tem aqui, né, a interna, a lipídica, que é apolar, ou seja, essa parte de dentro ela não se dá bem com água, tá? Hidrofóbica e essas duas aqui, hidrofílica. Na aula 6, a gente vai estudar apenas a membrana celular. Então, a gente vai estudar os meios de transportes, né, por ela, tá? Então, lá dá para a gente expandir de fato essa bicamada de fosfolipídios. Aqui é só para vocês terem a curiosidade de que o lipídio ele também faz parte aqui da membrana celular. Os lipídios eles também fazem parte dos hormônios, né? Então, eles
participam da composição dos hormônios esteroides, como o estrogênio, a progesterona e o testosterona, que são hormônios masculinos e femininos, né? Por exemplo, o testosterona é o principal hormônio sexual masculino, né? Então, é relacionado ali com a fertilidade, até mesmo com a produção de músculo. O estrogênio e a progesterona também, né, na mulher, é produzido ali, né, faz parte ali todo do ovário, da mulher e tudo mais. É matérias, né, de fisiologia mais para frente e sistema reprodutor. Transporte de vitaminas lipossolúveis. O que é lipossolúveis? São vitaminas que são dissolvidas de fato, né, nos lipídios, ou seja, vitaminas que se dissolvem em gorduras e ali elas são absorvidas, né, ao longo da trajetória do nosso trato intestinal, junto com os lipídios. Um exemplo, né, vitamina A, D, E e a vitamina K. Vitamina K a gente também vai ver semana que vem, junto com o restante dos lipídios. E uma função, isso aqui é muito importante, principalmente para aves, tá? Que é impermeabilizantes. Então, eles reduzem a desidratação ou a passagem de água, como as ceras. A gente vê, né, em dias de chuva, os pássaros voando e, né, como que a gente fica, como que o pássaro não cai? Por que que eles não caem voando na chuva? Porque nas asas dos pássaros, das aves, a gente tem uma camada de cera, tá? Que é os famosos lipídios. Quando a gente tem, né, essa cera nas asas e bate a chuva, né, a água ela não infiltra na asa, ela não entra. Então, ou seja, a asa do animal ele não encharca. Então, o animal ele consegue voar normalmente em dias de chuva ou molhado. É por conta disso. A gente tem uma camada de cera, a gente tem uma camada de lipídios ali na asa do animal que impede, né, que a água se acumule ali. Ok? É a mesma coisa a desidratação. Impede que o animal desidrate de forma brusca com o calor. Tá bom, pessoal? Bom, então a nossa aula de carboidratos e um pouquinho de lipídio é basicamente isso. Se surgir alguma dúvida, mandem mensagem, vão na monitoria que a gente tira a dúvida lá, eu e o professor Daniel, tá bom? E a semana que vem a gente volta ali ampliando mais os lipídios, tá bom? E um pouquinho ali de vitamina também que a gente vai ver. Tá bom, pessoal? Uma boa semana e é isso. Até mais.